Essa história começa em 2001. Era uma vez um garoto, sonhador, criado por uma família, talvez sem muitos recursos financeiros, filho de um agricultor e de uma auxiliar de enfermagem, mas que sonhava alto. Ele queria algo diferente. Ele buscava algo dentro dele em que ele, às vezes, não sabia o que ele queria. Numa crise, talvez, de identidade, ou de buscar algo maior, um menino, um garoto de 9, 10 anos de idade, um dia decidiu se aventurar e decidiu, então, vender sorvete na rua, escondido dos pais. Meu nome é Bruno Rigino, e esse garoto, sonhador, que um dia vendeu sorvete, sou eu. Talvez eu esteja aqui hoje passando a mensagem mais importante da minha vida. Quando, logo após essa trajetória minha, criada numa cidade de interior, talvez sem muitas oportunidades, com uma cidade aproximadamente 15 mil habitantes, Bruno, então, percebeu que esse algo maior, essa independência financeira, precisava vir. Imagine você, um garoto de 9, 10 anos de idade, buscando uma independência financeira. Seus pais, óbvio, não gostaram muito disso. Sua mãe prezava muito pelos estudos. Foi então que seu pai, um dia, precisou comprar um computador e todos sabem que alguns bons anos atrás, computador era um artigo de luxo, principalmente para uma família sem grandes recursos financeiros. Na era e no advento da internet de escada ainda no Brasil. Foi assim que Bruno debruçou sobre a tecnologia, sobre algo novo. Aquilo virou uma obsessão para mim. Aquilo era algo novo. Eu comecei a ver aquilo como uma oportunidade. Algo que eu deveria buscar, algo novo. E talvez ali a independência financeira, por que não? Comecei a debruçar, logo virei programador, comecei a programar software, salas de bate-papo para jovens da época, comecei a instalar hardware, softwares e até virei o amigo legalzão high-tech da turma, que alguns amigos até pediam para, de vez em quando, hackear o computador deles para ver se eles estavam ok na internet, se estavam seguros. Aos 14 anos de idade, então, meu pai arrumou o primeiro emprego para mim, numa prefeitura da minha cidade. Eu era o Severino, o famoso faz tudo. Por incríveis R$100 mensais. Você já deve imaginar que a minha independência financeira não veio mais uma vez. Logo aos 15, eu recebi talvez a minha primeira promoção em uma pequena loja de informática da minha cidade, e ali algo começou a vibrar maior. Paralelo a isso, eu também comecei a atuar numa ONG internacional, na qual comecei a me destacar e comecei a aprender muita coisa. Dali então, as coisas começaram a fluir e não pararam mais. Aos 16 anos de idade, eu recebi um convite que talvez mudou a minha vida, me ensinou muita coisa, mas inusitado. Um grande amigo meu me falou: Bruno, vai haver uma seleção para modelos em tal local. Eu acho que você tem perfil, tente ir lá. Pensei comigo, perfil para modelo, eu? Nunca me passou isso pela cabeça. Bom, vou lá, está aí uma oportunidade talvez de eu ser independente financeiro. Vamos lá. Ok, fui, o tempo passou, e depois de alguns meses eu me vi com 2 contratos fechados pronto para ir para São Paulo. Agora imagina, um garoto de 16 anos de idade, menor de idade, que os pais queriam e tinham como prioridade os seus estudos, tendo que largar tudo e mudar para a capital. Isso não foi visto de maneira muito legal, mas apoiaram. E lá fui eu para São Paulo, menor de idade, tudo novo. Carreira, profissão, rotina, pessoas. Eu aprendi muito em São Paulo. São Paulo me ensinou as melhores e, ao mesmo tempo, as piores lições que eu já tive na vida. São Paulo me testou. Foi ali que eu percebi que os valores que nós temos
que nos são dados desde crianças e que todo mundo tem esse valor internamente, eles foram colocados em xeque-mate ali pela primeira vez. Ali eu entendi realmente o que são valores. E eu decidi dar um passo atrás, pela primeira vez. Então eu voltei. Voltando ao terceiro ano do ensino médio, prestes a ter que escolher uma profissão, o meu futuro. Depois de uma frustração, talvez isso não tenha sido a melhor escolha. É como se você tivesse que tomar uma decisão, talvez um pouco de cabeça quente. Simplesmente eu peguei a opção mais tradicional. Um folheto da universidade, um curso que mais me agradava, é esse. E trabalhar em período integral. Ok, lá fui eu. Nesse meio tempo, nesse trabalho, eu não gostava muito do que eu fazia. E aquilo me cansava um pouco às vezes, mas não pelo que eu fazia. O trabalho em si não era pesado, mas aquilo não me preenchia. Eu percebi que eu não estava no lugar certo, eu não estava fazendo a coisa certa. Eu trabalhava num balcão de autopeças e, às vezes, inclusive, às vezes quase sempre, era utilizado para lavar os banheiros, varrer o local, e não que isso seja um problema, pelo contrário, isso me ensinou muito, inclusive a dar valor às pessoas que fazem esse tipo de serviço. Mas aquilo não me conectava, eu simplesmente estava no local errado. Foi então que eu decidi dar outra vez, mais uma vez, um passo para trás. Eu preciso trancar essa faculdade e fazer o que realmente eu quero. Comuniquei isso aos meus pais, escolhi um curso, voltei aos estudos e comecei novamente a minha jornada. Passei em algumas universidades, escolhi uma, e lá fui eu. Tudo novo, de novo. Cidade, estado, amigos, sem nenhum conhecido, rotina, curso. Eu procurei aproveitar ao máximo aquela oportunidade, porque eu sabia que aquilo ali seria passageiro. Eu procurei buscar mais uma vez o convencional para alunos que não eram do meu curso de engenharia. Eu fui pelo não convencional. Eu fui na contramão da maioria dos cursos, da maioria das pessoas, que buscariam formações extracurriculares para se diferenciar mais dentro da área. Eu fui na contramão. Eu busquei cursos que alunos de engenharia não procurariam e não se interessariam. Como dizia meu pai, quando era pequeno, dizia ele que se alguém levantasse a mão na escola para oferecer fazer algo diferente, eu era o primeiro a falar, eu vou. Fiz de tudo que vocês pensarem. Mas especificamente na faculdade, eu comecei a estudar coisas diferentes. Eu comecei a estudar a comunicação, eu comecei a estudar empreendedorismo, finanças, oratória, tudo na contramão. Fundei uma empresa júnior, a primeira da minha universidade, do meu curso. Fundei uma ONG destinada a levar jovens do Brasil para fora do Brasil e fazer intercâmbios voluntários a um preço mais acessível para quem não tinha tantas condições. Fundei ligas de empreendedorismo. O que vocês pensarem, eu fiz de diferente. Onde já se viu também, né? Um engenheiro fazendo um curso de empreendedorismo e comunicação. Os professores diziam que eu ia na contramão e que eu era meio louco. Pois bem, 26 anos, formado, 2 graduações, 2 pós, um MBA, um mestrado e desempregado. Eu passei pela maior crise, uma das maiores do Brasil, até maior do que da pandemia, com uma das maiores taxas de desemprego da história do país. Isso me fez desanimar um pouco. Eu recebi muitos nãos. Eu falava, poxa vida, eu só quero uma oportunidade. As pessoas precisam ver o porquê que eu estou aqui. As pessoas precisam entender o porquê que eu estou aqui. Eu não estou em busca de salário. Aquele menino de 9, 10 anos teve a sua primeira decepção. Ele percebeu que o status quo moldava o mundo. Que o que você fazia era muito mais importante do que o que você não fazia com o seu ser. Do que você realmente era. Aquilo me incomodou. E eu tentei fazer o diferente. Foi então que eu consegui a minha primeira oportunidade. Dali então, as coisas começaram a andar. Eu tive uma promoção logo em seguida. E no tempo paralelo eu comecei a fazer outras coisas
que me especializavam em coisas diferentes e me tornava diferente. Ali eu comecei a perceber que aquele menino de 9, 10 anos de idade, na verdade ele não queria a independência financeira. Aquilo só era um pretexto. Na verdade, o que ele queria de verdade era fazer a diferença. Só que para ele fazer a diferença, ele precisava fazer algo diferente. Ele precisava se destacar. Não se destacar no sentido competitivo, mas se destacar no sentido de poder ajudar, trazer uma solução, enfim. Ele não sabia ainda. Mas ali eu comecei a perceber que aquela busca incessante, ela veio daí. Logo depois, a minha carreira começou a decolar. E em alguns poucos meses, anos, eu comecei a empreender. E num ritmo muito rápido, que eu jamais imaginaria que eu iria chegar um dia, isso aconteceu. E após alguns anos, pensando tudo sobre isso, o que passou, eu buscava algo que ainda não havia respondido quando eu era criança. Algumas perguntas haviam dentro de mim ainda. Foi então que há 3 meses atrás, eu decidi fazer uma viagem para Santiago da Compostela. Para quem não sabe, Santiago da Compostela é uma peregrinação, na qual você sai da França, cruza a Espanha toda até a cidade, que é o destino final, de Santiago da Compostela. Esse caminho, a pé, são 1.000 quilômetros aproximadamente, 100 a 120 cidades que você passa, a pé, durante aproximadamente 30 dias. Você com você mesmo, mais ninguém. Sabe aquelas reuniões que você tem uma pauta tão grande para falar, que você anota muitas coisas? Eu levei uma dessa. Eu levei uma pauta dessa. E com muitas perguntas. Com muitas perguntas que eu sabia que talvez eu encontraria as respostas. E eu encontrei algumas. Mas essas respostas não foram bem as que eu queria. A primeira lição que o caminho me trouxe foi que a vida é impermanente demais para a gente se preocupar com o futuro. Que a estabilidade é uma ilusão. E que às vezes nós negligenciamos isso. É muito mais importante o local onde você está aqui e agora do que o destino final. Porque o final não existe ainda. O passado já se foi, você não consegue mudar o passado. Você pode ressignificar ele no seu presente, mas mudar jamais. O seu futuro não existe, você precisa cocriá-lo. E você só cocria ele estando presente, no presente. A felicidade não é algo que você busca no final, num potinho de ouro no arco-íris. Você não cria felicidade, você tem felicidade, aqui e agora. A qualquer um de vocês, disponível, para que vocês façam uso dela. Então o destino final pouco importa. O que realmente importa é o caminho que você se encontra agora. É a jornada. Eu pergunto para vocês, quantas vezes vocês se negligenciaram com perguntas internas, de crises de identidade às vezes, ou por medo de julgamento de fazer algo diferente? Quantas vezes você não ouviu aquela voz interior e deixou de aplicar algo que talvez você poderia ajudar a vida de muita gente? Talvez você poderia mudar a vida de muita gente. Talvez você poderia ter uma solução de um problema que o mundo nem conhece ainda, por se negligenciar. Durante o caminho eu encontrei uma palavra e descobri. Ela se chama Ultreia. Ultreia é uma palavra em latim que os peregrinos da Idade Média, durante a peregrinação, eles diziam ao outro, Ultreia, que ela nada mais é do que persevere, vá em frente, coragem. Eu desejo a vocês que vocês tenham coragem. Coragem de ser quem realmente vocês são. Que vocês não se peguem ao diploma, à parede. Que vocês não se apeguem a um título recebido, a algo que lhes foi dado, no que você faz, mas sim no que você é, na sua essência. Eu desejo a vocês que vocês encontrem o propósito
mas que vocês não parem. Porque esse propósito, ele é impermanente. E ele muda com a vida. Eu desejo a vocês que vocês não se escondam, assim como eu me escondi um dia, em um boné. Que, na verdade, era desculpa para se proteger do sol, mas que era para não ser descoberto pelos meus pais, quando eu tentei vender sorvete. E se for preciso, eu faço tudo de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes for preciso. Mas eu desejo a vocês que vocês jamais se escondam do mundo. E eu deixo uma reflexão para vocês. Quem realmente você é? Ultreia e obrigado.